Você já ouviu falar dos anjos como mensageiros de paz, protetores silenciosos e figuras luminadas que aparecem apenas em momentos extraordinários? Mas, e se parte dessa história tivesse sido simplificada ao ponto de esconder aquilo que realmente assusta, aquilo que, se fosse dito do púlpito, provocaria mais perguntas do que respostas? Hoje, você vai atravessar um limiar. Não é um convite à curiosidade vazia, é um chamado à responsabilidade. Entender que o mundo invisível não é cenário decorativo da fé, é o campo onde decisões eternas são tomadas. Há coisas que a tradição manteve na penumbra, não por maldade, mas por prudência, por medo de alimentar fascinação indevida, ou simplesmente porque alguns mistérios exigem maturidade para serem digeridos. Ainda assim, eles existem. Relatos de hierarquias que não se limitam a nomes conhecidos, missões que confrontam a lógica humana, aparições que moldaram reinos, quedas que alteraram destinos e decretos selados para um tempo específico da história. Nesta jornada, você não ouvirá especulações ocas, mas reconstruções coerentes baseadas na escritura e em testemunhos antigos que ecoam como sinais. Cada segredo abrirá uma porta, e cada porta levará você a outra pergunta que estava adormecida dentro de si. Respire fundo, ajuste o coração. O que está prestes a ser revelado não é para assustar, é para despertar. E quando o primeiro segredo se abrir, você entenderá por que eles estavam aqui antes de nós, e o que isso significa para tudo o que chamamos de começo. A origem antes da criação humana. Antes que o primeiro grão de poeira cósmica se unisse ao vazio, antes que qualquer galáxia riscasse a escuridão com sua luz, eles já estavam lá. Os anjos não são filhos do tempo como nós, são testemunhas do próprio nascimento dele. A Escritura insinua esse mistério em Jó 38:4-7, quando Deus pergunta a Jó: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo. Esses filhos de Deus são seres espirituais, criados para assistir ao espetáculo da criação, e cada um deles carrega em si a memória de cenas que nenhuma mente humana presenciou. Imagine a imensidão do nada, e então o som da voz de Deus, quebrando o silêncio eterno. De uma única ordem, a luz brota como um rio sem fonte visível, e os anjos, em êxtase, soltam um cântico que atravessa dimensões. Eles viram o tecido do espaço sendo estendido, as estrelas acesas como tochas no salão do universo, e a terra moldada com um cuidado que só o Criador possui. Mas havia mais do que admiração. Desde aquele instante, entenderam que sua existência estava ligada a um propósito que envolvia não apenas adorar, mas também participar dos desígnios divinos. Não havia humanidade ainda, mas já havia ordem, tarefas, leis espirituais e hierarquias. O cosmos recém-nascido era um campo de missão e um altar de louvor. E assim, muito antes de nossos olhos se abrirem para este mundo, eles já percorriam sua vastidão como guardiões e mensageiros. Mas não eram todos iguais, e nem todos tinham acesso às mesmas revelações. É aí que surge o segundo segredo, escondido dentro das fileiras do céu, onde nem todos podem entrar. Se essa revelação já está abrindo seus olhos, imagine o que ainda está por vir. Então, antes que a gente entre no próximo segredo, já deixa o seu like e se inscreve. Assim você continua nessa jornada e não perde nenhum detalhe que pode transformar a forma como você enxerga o mundo espiritual. 2. A hierarquia celestial e seus segredos. Se a criação do universo foi um espetáculo indescritível, a organização do céu é um enigma ainda mais profundo. Diferente do que muitos imaginam, os anjos não são todos iguais, nem compartilham o mesmo nível de poder ou conhecimento. O trono de Deus é cercado por camadas de autoridade, e cada ordem angelical carrega funções específicas, como engrenagens perfeitas em um mecanismo eterno. No topo estão os serafins, mencionados em Isaías 6, ardendo como chamas vivas, cobrindo o rosto e os pés diante da glória incomparável do Criador.
Abaixo deles, os querubins, guardiões da presença divina, descritos com múltiplas faces e asas, como na visão de Ezequiel. Depois vêm os tronos, que refletem a justiça de Deus, as dominações e principados, que supervisionam reinos e territórios, as potestades, que regulam as forças espirituais, e, por fim, os arcanjos e anjos mensageiros, que interagem mais diretamente com a humanidade. Mas há algo que raramente se diz. Nem todos os anjos têm acesso à sala do trono. Há câmaras celestiais onde apenas certas ordens podem entrar, e cada permissão de entrada está ligada ao grau de pureza, fidelidade e missão. Isso significa que existem mistérios que permanecem selados, mesmo para a maioria dos anjos, guardados por círculos restritos que só recebem instruções diretas do Altíssimo. Essas barreiras não são paredes de pedra ou portões dourados, mas limites espirituais intransponíveis, uma linha invisível que não se atravessa sem ser chamado. E dentro dessa hierarquia existe um dom ainda mais inquietante, a habilidade de atravessar dimensões e vestir-se com formas que confundem o olhar humano. Uma capacidade que une o mundo espiritual e o físico de um modo que poucos ousam imaginar. E é exatamente esse o próximo segredo. 3. A capacidade de alterar forma e realidade. Na narrativa bíblica, há momentos em que anjos surgem como homens comuns, caminhando entre multidões sem serem reconhecidos. Em Gênesis 18, 3 visitantes se aproximam da tenda de Abraão. Ele os vê como viajantes, mas logo percebe que são mensageiros celestiais. Em Hebreus 13:2, a Escritura adverte: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Isso não é metáfora. É literal. O que a maioria não sabe é que essa capacidade não se limita à forma humana. Anjos podem se manifestar como colunas de fogo, tempestades, relâmpagos, brisas suaves ou até luz tão intensa que impossibilita manter os olhos abertos. Não é ilusão, é uma adaptação temporária da realidade física para cumprir um propósito específico. Essas transformações não são meros truques. Cada forma assume elementos que comunicam algo: fogo para purificar ou julgar, vento para conduzir, luz para revelar. Quando Josué encontra o príncipe do exército do Senhor, Josué 5:13-15, ele não vê um ser etéreo, mas um guerreiro armado, pronto para a batalha. Há relatos históricos e testemunhos modernos de encontros com figuras misteriosas que aparecem no momento certo e desaparecem sem deixar rastros. Seriam coincidências ou ecos dessa habilidade angelical de transitar entre dimensões? O mais intrigante é que, se eles podem assumir aparência humana e agir de forma tão discreta, quantas vezes podem ter estado presentes sem que percebêssemos? Talvez em momentos de perigo, talvez para transmitir uma mensagem silenciosa, talvez apenas para observar, mas nem todos vieram para proteger. Houve uma classe específica conhecida como vigilantes, que usou essa capacidade para alterar não apenas formas, mas o próprio curso da história humana. E é aí que o próximo segredo se torna perturbador. 4. A missão oculta dos anjos vigilantes. Muito antes do dilúvio, quando a Terra ainda era jovem e a humanidade dava seus primeiros passos, um grupo de anjos recebeu uma designação singular: vigiar. Eles eram chamados de vigilantes. Sua missão era observar, registrar e relatar o desenvolvimento dos homens ao Criador. Eram enviados como sentinelas do céu, guardiões atentos que percorriam a terra com olhos como tochas acesas. Mas algo aconteceu. O livro de Enoque relata que alguns desses vigilantes quebraram o limite estabelecido por Deus. Fascinados pela beleza das filhas dos homens, desceram em rebelião silenciosa, assumiram forma humana e se uniram a elas. Essa união proibida gerou gigantes, os nefilins, seres de força e crueldade sem igual. Não parou por aí. Esses anjos caídos começaram a ensinar aos homens conhecimentos que estavam além da sua era: a forja de armas, a manipulação de metais, encantamentos, astrologia, cosméticos usados para sedução e até segredos sobre a estrutura do mundo. O que deveria ser preservado no céu foi lançado sobre a terra,
corrompendo a criação e acelerando a degradação moral da humanidade. O resultado foi devastador. A violência se espalhou como uma praga e o sangue inocente clamou da terra até o trono de Deus. O dilúvio foi a resposta divina para limpar aquela corrupção, mas a história dos vigilantes não desapareceu. Ela se tornou um alerta sobre o perigo de ultrapassar limites espirituais. E assim como houve vigilantes que traíram sua missão, há também anjos que continuam, até hoje, a lutar por nós, travando batalhas invisíveis contra forças malignas que querem nos destruir. É nesse campo de guerra que se desenrola o próximo segredo, um conflito que não vemos, mas que define o destino de nações inteiras. 5. O papel dos anjos na guerra espiritual. A guerra espiritual não é uma metáfora poética, é um campo de batalha real, embora invisível aos nossos olhos. Em Daniel 10, vemos um vislumbre dessa realidade. Um anjo é enviado para responder às orações de Daniel, mas é retardado por o príncipe do reino da Pérsia, uma entidade espiritual que representa uma força maligna sobre aquela região. Até que Miguel, o arcanjo guerreiro, vem em seu auxílio. Isso revela que sobre cada nação, cidade e até mesmo famílias podem existir forças angelicais e demoníacas em constante confronto. Essas batalhas não são travadas com espadas de ferro ou armas humanas, mas com autoridade espiritual, decretos divinos e intervenção direta na história. Anjos protegem líderes, desviam tragédias, frustram planos malignos e muitas vezes influenciam decisões que mudam o curso de guerras e governos. Nossas orações têm papel crucial nesse cenário. Quando oramos, liberamos autorização espiritual para que os anjos ajam. É como abrir uma porta no mundo físico para que o céu intervenha. Essa é uma das razões pelas quais Jesus insistiu em que orássemos sem cessar, porque cada clamor verdadeiro fortalece as fileiras do exército celestial. Mas assim como existem anjos em missão, existem também principados e potestades que lutam contra eles com fúria crescente. Essa guerra não terminará até o dia determinado pelo Criador, quando todas as forças serão reunidas para o conflito final. E alguns desses anjos não estão apenas lutando no presente, estão guardando chaves e decretos que só serão liberados no momento certo, no clímax da história humana. Esse é o próximo segredo, e ele nos leva diretamente ao coração do Apocalipse. 6. Os anjos que guardam segredos apocalípticos. Entre as legiões celestiais, existe um grupo seleto cuja função é tão solene que seus atos foram selados até o tempo do fim. São anjos que carregam instrumentos e decretos destinados a desencadear eventos irreversíveis na história da Terra. No livro do Apocalipse, João vê 7 anjos recebendo 7 trombetas. Cada som marca um juízo de proporções cósmicas. Outros recebem taças cheias da ira de Deus, destinadas a serem derramadas sobre o mundo corrompido. Esses anjos não agem por iniciativa própria. Eles aguardam um comando direto do trono. E enquanto o momento não chega, permanecem como guardiões silenciosos de mistérios que nem mesmo outros anjos conhecem. Entre esses segredos estão o conteúdo dos selos que João viu, mas não pôde escrever, e a identidade de certas pragas e sinais que ainda não se manifestaram. A responsabilidade é tão grande que esses mensageiros vivem em um estado de expectativa santa, prontos para cumprir suas ordens no instante exato em que o decreto for liberado. Quando isso acontecer, o mundo físico e o espiritual entrarão em colapso sincronizado. O céu e a terra sentirão o peso das revelações guardadas por eras. Esses anjos não estão distantes de nós em termos de tempo, eles estão apenas aguardando, e quando forem chamados, nada poderá impedir que o que foi escrito se cumpra. Mas entre os mensageiros de Deus, há um que carrega talvez a missão mais temida de todas: visitar cada ser humano no momento mais inevitável da existência. É o próximo segredo, e sua revelação desconstrói mitos e mostra o verdadeiro rosto de um mensageiro que muitos consideram apenas uma sombra.
7. O anjo da morte e sua verdadeira missão. Poucos personagens espirituais carregam tanto temor no imaginário humano quanto o chamado anjo da morte. Para alguns, ele é visto como uma figura sombria, portando uma foice. Para outros, um espírito cruel que vem arrancar vidas à força. Mas a realidade bíblica é muito diferente dessa caricatura. O anjo da morte não é um vilão independente, mas um servo fiel, que age apenas sob a ordem direta de Deus. Sua função é cumprir o momento exato designado para cada vida. No Êxodo 12, ele aparece durante a 10ª praga sobre o Egito, passando pelas casas e tirando a vida dos primogênitos, exceto daqueles que estavam sob o sinal do sangue nos umbrais. Em 2 Samuel 24, é ele quem ceifa milhares após a rebeldia de Israel, mas também quem para quando Deus ordena misericórdia. Sua presença é firme, mas nunca arbitrária. Ele não escolhe a quem visitar, apenas obedece à agenda celestial. Alguns textos apócrifos e tradições judaicas descrevem que, no momento da morte, este anjo se apresenta não para assustar, mas para conduzir a alma ao lugar designado, seja de descanso ou julgamento. Em alguns relatos, sua aparência muda conforme o destino da pessoa. Para os justos, ele é sereno e luminoso. Para os ímpios, sua presença é como um fogo consumidor. O que é certo é que ele cumpre um papel inescapável na engrenagem divina. E assim como fecha os olhos dos que partem, ele também abrirá o caminho no dia em que todos se levantarem para a última convocação. Porque no dia do grande julgamento, não será apenas ele, mas miríades de anjos que estarão posicionados para executar o plano final de Deus. E esse é o último e mais decisivo segredo. 8. A função dos anjos no julgamento final. No dia em que o céu se abrir como um rolo, sendo desenrolado, e a trombeta final ecoar, os anjos deixarão de agir de forma velada. Não haverá mais missões discretas ou intervenções silenciosas. Todo o mundo verá suas fileiras se moverem como um exército em formação perfeita. Jesus descreve esse momento em Mateus 13:41-43, dizendo que o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que causa pecado e todos os que praticam o mal. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. A cena é grandiosa e terrível. De um lado, anjos reunindo os salvos, conduzindo-os à presença do rei, com rostos que brilham como o ouro polido pelo fogo. Do outro, anjos de juízo, determinados e firmes, cumprindo sentenças que estavam reservadas desde antes da fundação do mundo. Nesse dia, a distinção entre proteção e julgamento será clara como nunca. Eles serão coletores de destinos, separando o trigo do joio, o justo do ímpio, o selado do perdido. Não haverá fuga nem esconderijo. Cada ação, cada palavra e cada intenção serão reveladas diante do tribunal eterno. O que começou antes da criação, com anjos testemunhando o surgimento do cosmos, se concluirá com eles, participando da reorganização final de toda a realidade. E depois disso, sua missão como a conhecemos terá cumprido seu ciclo, e um novo capítulo da eternidade começará. Mas até que esse dia chegue, esses seres continuam atuando no invisível, guiando, protegendo, advertindo e às vezes confrontando. E agora que você conhece esses 8 segredos, a pergunta que fica é: o que fará com esse conhecimento? Porque a revelação não é um fim em si mesma, é um chamado para despertar e se preparar para o inevitável encontro com o Rei. Agora que os véus foram levantados e os 8 segredos revelados, não é mais possível voltar à ingenuidade de antes. O que você ouviu não foi apenas informação para satisfazer curiosidade espiritual, mas um convite, ou melhor, uma convocação, para enxergar o mundo e a própria vida
vida à luz de uma realidade maior. Cada segredo abriu uma fresta na cortina do invisível, mostrando que os anjos não são apenas figuras decorativas de histórias bíblicas, mas agentes ativos na história humana e no seu destino eterno. Eles estiveram presentes antes de nós, acompanharam a formação da terra, testemunharam rebeliões e quedas, guardaram mistérios que ainda moldarão o futuro e estarão no momento final para conduzir os salvos e executar o juízo. Não há neutralidade diante dessa verdade. Ou você caminha em direção ao Rei, ou se afasta dele. Este conhecimento exige resposta. Não basta admirar ou temer. É preciso alinhar o coração ao propósito de Deus. Porque se há algo que esses segredos deixam claro, é que nada é acidental. Cada vida tem um tempo determinado, cada nação é observada, cada ato é registrado. Portanto, desperte. Viva como quem entende que o céu está atento, que batalhas são travadas por você e que o dia do encontro com o Rei virá tão certo quanto o amanhecer. Quando isso acontecer, você não será um espectador, será parte da história. E que nesse dia você possa estar entre aqueles que resplandecerão como o sol no reino de Deus. Agora que você conhece os 8 segredos, a escolha é sua. Deixar essa revelação passar ou se aprofundar ainda mais no que o céu está prestes a mostrar. Inscreva-se agora. Ative todas as notificações e compartilhe este vídeo. Você pode ser a ponte para que alguém descubra verdades que mudarão para sempre a sua eternidade.